Olá, senhoras e senhores, professor Renan de novo, capítulo 3, História, oitavo ano, Independência dos Estados Unidos ao século XIX. Vamos lá. Bem, o cenário é o Reino Unido saindo da Revolução Inglesa, período bem conturbado, em que a sua maior colônia, né, o seu maior grupo de colônias que se encontravam no território onde mais à frente se tornará os Estados Unidos, vai se levantar para um processo de independência. Precisamos organizar a ideia de que as 13 colônias eram colônias de povoamento. Né? No sul, você tinha colônias que eram mais voltadas para a exploração, mas nessa região era mais voltado, a maior parte delas eram voltadas para povoamento. E qual é a principal diferença entre colônia de exploração e colônia de povoamento? Está no seu livro, na página 31. Mas vamos falar sobre algumas características. Na colônia de povoamento, você tem trabalho assalariado, não tem escravidão. Na colônia de exploração você tem escravidão, no caso do Brasil, por exemplo. Na colônia de povoamento você tem processo de industrialização, fomento ao comércio, né? A burguesia é atuante, você não tem uma classe empovoada que ela só administra. Não, é uma classe que gera riqueza. E essa classe que gera riqueza, obviamente, luta por direitos. A burguesia dos séculos anteriores estão diretamente relacionadas à aquisição de direitos. Por quê? Porque a maior parte deles não são nobres, né? Então são pessoas que acabam sustentando a nobreza, coisa que não é agradável. Bem, a principal colônia, dentre as 13 colônias, é New England, né? A Nova Inglaterra. E a Nova Inglaterra, ela se beneficiava do self-government, ou governo, né, o próprio governo. Ela meio que se regulamentava. Né? E o que vai acontecer? A principal inimiga, né, da Inglaterra, do Reino Unido, era a França. E a França ela vai se juntar com os índios e eles vão juntos atacar as colônias americanas no que nós chamamos de Guerra dos 7 anos, que dura de 1756 a 1763. Óbvio que as milícias das 13 colônias não vão ser capazes de suportar os avanços dos indígenas e do exército francês, pedindo ajuda. A Inglaterra, que naquela época possuía o melhor exército do mundo e a melhor armada náutica do mundo, e eles vão atender a colônia, sendo que guerra custa muito caro. Né? O custo do soldado distante da sua casa sendo remunerado, e parte dessa remuneração ainda sendo dobrada para a sua casa, para o seu local de origem, onde ele é arrimo, onde ele sustenta a família, é muito caro. E o peso dessa guerra, a coroa britânica vai tentar impor, ela vai impor as 13 colônias. Como é que isso vai se dar? Através de leis de regulamentação e controle, apertando as regras do Pacto Colonial. Vejam, a ideia do Pacto Colonial ela é um pouco distante da colonização de povoamento. Por quê? Porque na colonização de povoamento, quando você pode se autogovernar, você busca parceiros comerciais, você entende outras nações que precisam muito do seu produto, aí você faz um acordo diplomático entre a sua metrópole e a nação para que isso se dê, não necessariamente com um acordo direto da metrópole. Mas, no caso da reafirmação do pacto colonial, a condição de vida dos burgueses e da população das 13 colônias se torna muito difícil, muito complicada. Né? As leis
elas são consideradas intoleráveis. As últimas leis são intoleráveis, mas essas também são terríveis. A primeira lei é a lei do açúcar, que proíbe a importação de rum aos estrangeiros e cobra a taxa do açúcar que não viesse das Antilhas Britânicas, a coroa obrigando as 13 colônias a comercializar somente para dentro de si, entre as suas colônias ou a metrópole. A lei do selo, em que todo documento e publicação nas colônias teria que ser selado e pagava-se um pagamento por esse selo. Esse selo tinha duas funções interessantes. A primeira é que o selo em si já é uma forma de recolher dinheiro, né, de imposto, e esse selo também é uma forma de frear a política contrária, né, qualquer tipo de coisa que fosse subversiva contra o governo. A lei do alojamento, essa lei foi uma lei muito polêmica na época, porque obrigavam os colonos a fornecer alojamento e alimentação para as tropas inglesas durante a Guerra dos 7 Anos e depois dela também, no finalzinho da Guerra dos 7 Anos ela também. A lei do chá, que concedia monopólio à Companhia das Índias Orientais, de todo o chá que era produzido pelas colônias, ou seja, mais ainda a concentração de capital na mão da metrópole. E, por último, leis intoleráveis, medidas para conter o radicalismo, punindo severamente os envolvidos. Ou seja, já era o ardor da Revolução e da Independência se dando nos territórios das 13 colônias. A reação a todas essas leis é o massacre de Boston e a festa do chá de Boston, né? Conhecida também como Tea Party, né? Onde os responsáveis pela festa do chá foram mandados de volta à Inglaterra para serem julgados. A colônia de Massachusetts seria ocupada por tropas inglesas. O porto de Boston ficaria fechado até ser pago toda a indenização do chá, porque durante a festa do chá eles abriram as caixas de chá e jogaram dentro d'água, então causaram um prejuízo gigantesco para a economia britânica, que basicamente utilizavam esse produto como commodity, né, como produto de venda a outras nações. E ocorre o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, onde as colônias se reúnem para realmente decretar guerra e decretar a sua independência, né? A guerra pela independência, ela chega, né, ao seu máximo, né, em 4 de julho de 1776, com a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que é a máxima da Declaração de Colônias Modernas, onde é cunhada uma Constituição que ela é simples, porém extremamente objetiva, no sentido de dar direitos, de conceder direitos à população americana. Veja, essa população é branca e masculina, ok? Então, nós temos, a princípio, essa Constituição. Mais à frente, nós vamos ter lutas por abolição, né? Esse período tem uma parte das 13 colônias que é abolicionista, outra parte que não é. A Constituição não trata muito disso a respeito. Enfim, pontos interessantes a respeito da Revolução norte-americana independência. Bem, figuras conhecidas como John Hancock e George Washington, eles foram homens decisivos na organização. George Washington, ele não ganhou 1/3 das lutas que travou, mas uma das características interessantes que ele trouxe para a Revolução foi a seguinte: a necessidade de toda pessoa portar armas de fogo. O que aconteceu? Havia, a partir de 1700... Deixa eu pegar aqui... 1765. Nos 2 últimos anos da Guerra dos 7 Anos, nós tínhamos a lei do alojamento. Então, as guerras aconteciam, já haviam conflitos entre
os norte-americanos e os ingleses, e os norte-americanos eram obrigados a alojar os ingleses em casa. Com a determinação, com a difusão da... Vejam, nós já estamos no século XVIII, então nós já temos a prensa, né? Nós já temos materiais de mídia circulando, cartazes, livros, folhetos e tudo mais. Então, era necessário que George Washington impunha, né, que todo homem devia se armar, todo homem devia ter direito de usar armas. Então, esses conflitos aconteciam durante o dia, o exército britânico saía vencedor, e durante o período em que eles se alojavam, os próprios colonos acabavam por matar esses alojados, essa galera que descansava. Outro ponto importante é que os negros lutaram nesse confronto, mas a princípio eles não tiveram seus direitos reconhecidos, só vão ter mais à frente. E John Hancock, ele é o cara da Constituição, né? Ele é o cara que vai fazer travar, né, a declaração de independência. Isso vocês podem observar. Senhores, outra parte importante é a influência da maçonaria no processo de desenvolvimento. Mesmo que os nobres britânicos fossem maçons, né, aquele grupo maçom que se via como igual, que fazia parte da nobreza, né, que fazia parte da alta burguesia norte-americana, reivindicava igualdade. Igualdade essa que era pregada em valores maçônicos, sendo que não eram dispostos e eram um combustível maravilhoso para essa revolução. Esse é o vídeo do capítulo 3. Até o próximo vídeo.